nessa ação penal 504.65.12.94, continuidade do depoimento do senhor Delcídio do Amaral Gomes, com a palavra ainda a defesa do senhor Luiz Inácio e da senhora Maria Luísa Letícia. Senador Delcídio, o senhor é um discípulo de René Descartes. As minhas perguntas serão cartesianas, diretas, objetivas. Eu peço a Vossa Senhoria que devolva as minhas indagações em forma de resposta com essa mesma objetividade. Por favor, me fale da sua trajetória partidária. Que partido o senhor começou até o senhor chegar ao Partido dos Trabalhadores? Eu fui convidado para ingressar no PSDB em 1997. E fizeram um grande evento lá em Campo Grande, só que esconderam a minha ficha de filiação e eu acabei, quando descobri, não estava afiliado a PSDB nenhum e eu fiquei fora da eleição. E depois, aí sim, recebi um convite do presidente Lula, do então governador Zeca do PT e do ex-ministro Zé Disseu para ingressar no PT em 2001. Ao tempo em que o senhor serviu ao governo Itamar Franco, a senhoria estava afiliado a que partido? Nenhum partido. A senhoria veio de dizer que desde o primeiro dia em que se encontrava preso, já teria prenunciado a sua disposição de fazer uma delação premiada, pois não? Absolutamente. Nessa época, o seu advogado era o doutor Maurício Silva? Maurício sempre foi meu advogado, sempre acompanhou as coisas todas, minhas desde o princípio, e ele inicialmente, quando ocorreu o episódio da minha prisão, sem dúvida nenhuma, o primeiro advogado que acionei foi o Maurício. Porque há algumas manifestações públicas em torno deste tema de delação premiada e parece que o seu então advogado negava essa possibilidade publicamente. Por isso que eu queria esclarecer esta pequena contradição. O doutor Maurício continua prestando serviços à minha família e quero aqui registrar e muito bem. Muito bem. A indagação é: quando é que o senhor mudou de ideia? Quanto tempo depois que o senhor foi preso? Não, eu tive uma conversa com o Maurício muito clara, porque, além de tudo, nós somos amigos, né, e nos respeitamos muito. Né, e nós fizemos uma avaliação. Ele não tinha esse nível de especialização. Eu já conhecia bem o doutor Figueiredo e a sua equipe. Então, não, eu estou fazendo a pergunta sem quebra de respeito a nenhum profissional. Claro. Mas eu estou só historiando assim que os fatos se sucederam, mas o próprio Maurício, ainda ao longo do processo como um todo, ele me auxiliou e me orientou muito também, até pela confiança que nós temos recíproca. Obrigado pela resposta. O senhor tem sido sistematicamente convocado para produzir novos anexos, novos termos de declaração na sua delação premiada, como, por exemplo, no mês de outubro, último passado? Não, o senhor podia só destacar um pouquinho mais. Outubro, mês passado, o que foi? A pergunta é: o senhor tem sido frequentemente solicitado para complementar a sua delação premiada através de novos depoimentos conforme vão surgindo as necessidades acusatórias? Então eu respondo para o senhor claramente. Eu não me lembro exatamente porque até agora todos os depoimentos que eu tenho dado são depoimentos em cima da minha colaboração. Todos eles. A pergunta não é essa, senador. A pergunta é se o senhor tem sido recorrentemente solicitado. Se o senhor olhar todos os depoimentos que eu fiz pós a minha colaboração, é a mesma coisa e não um acréscimo, acho que uma a pergunta ampliação. do defensor é: o senhor tem prestado depoimento? Tenho, sempre. Com que frequência? Obrigado, excelência. Obrigado. Com que frequência? Um depoimento por mês ou 2 depoimentos por mês. Esse mês, por exemplo, eu tenho mais depoimentos. Mas normalmente uma média de 1 a 2 depoimentos por mês. E como é que são solicitados esses depoimentos? É como se diz no jargão das defesas, à la carte, ou seja, é apresentado um nome e o senhor é convidado a depor sobre esse nome e esse tema? Não. É em cima o guia é a minha colaboração. Sempre foi. O senhor, neste mês de outubro, último passado, o senhor foi chamado para, por exemplo, prestar novos depoimentos acerca do ex-ministro Palocci? Fui chamado até em função da minha colaboração também.
Isso depois já de iniciada a ação penal contra ele, o senhor foi chamado. E o que é que foi perguntado ao senhor? Simplesmente a confirmo. Doutor, aí realmente é outra. Eu não estou produzindo prova para os outros autos. Eu estou querendo expor, colocar à calva o critério segundo o qual são obtidas essas colaborações. Na medida em que a prova se mostra fraca, se chama um colaborador de plantão para cobrir a deficiência, a anemia probatória da acusação. Isso é um argumento, doutor. Não é um argumento, é uma pergunta, Excelência. É uma pergunta. Está indeferida, doutor. Está indeferida a pergunta, Excelência. Vossa Excelência não indeferiu nenhuma pergunta do Ministério Público. Observo desde já esta quebra da par condicio, não é? E este viés, obviamente, inclinatório para a tese acusatória, que, aliás, vem sendo sustentado notoriamente. Para os argumentos das alegações finais. Vossa Excelência não precisa me dizer quando é que eu vou deduzi-los, porque eu sei perfeitamente. Tá. Então, muito obrigado pela sugestão, mas dispenso. Então, eu pergunto a Vossa Senhoria, eminente senador Delcídio, consta que, em decorrência desta pergunta que eu quis fazer, mas que fui impedido pelo juízo, consta que o senhor é conhecido aí como o delator de plantão. O senhor tem conhecimento disso? Olha, eu não sou delator de plantão. Eu cumpro o que a justiça determina. E a justiça tem me convocado para depoimentos, eu tenho prestado depoimentos, e que são baseados em cima da minha colaboração. Agora, se eu sou um delator de plantão, a primeira vez que eu ouço isso. Bom, a minha pergunta é essa. Se o senhor tinha conhecimento? Absolutamente não. Nunca ouviu isso? Não. Muito bem. O senhor, a respeito, e aqui eu vou encerrando a minha reindagação, a respeito do tema probando, a respeito do que efetivamente se perquire nestes autos. Apartamento triplex do edifício Solares, na cidade de Guarujá, no estado de São Paulo. Não é? Eu perguntaria a Vossa Senhoria o seguinte: Vossa Senhoria não sabe nada a respeito deste apartamento, benesses supostamente conferidas ao ex-presidente da República, não é de ouvir dizer, de conhecimento pessoal. Aí, doutor, é o seguinte, já foi perguntado pelo seu colega, eu pediria que não repetisse as perguntas, coordenasse então as perguntas entre os seus, já estão coordenadas, Excelência. A pergunta é essa, por favor, não impeça a testemunha de responder. Não, por deferência eu vou permitir, mas já foi perguntado pelo seu colega. Agradeço a deferência de Vossa Excelência e o direito amplo de defesa constitucional se sente homenageado por esse juízo. Por favor. Conhecimento pessoal. Como eu disse na minha colaboração e respondi anteriormente, como o doutor Moro acabou de dizer, eu não tive nenhuma informação sobre isso e deixei muito claro na colaboração. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta que não seja repetida? Sim, Excelência. Senador Delcídio do Amaral, eu ouvi Vossa Senhoria afirmar que o ex-presidente Lula tinha conhecimento de tudo o que acontecia, que ele sabia como a roda rodava. Bom, eu também sei como a roda roda, mas isso não diz nada sobre o conhecimento do ex-presidente Lula sobre os fatos. E quando Vossa Excelência diz que ele tinha conhecimento de tudo o que acontecia, isso é um juízo. Vossa Excelência está formando um juízo. Está dando uma opinião. A minha pergunta é: como é que Vossa Senhoria sabe que o presidente sabia de tudo o que acontecia? Qual é o fato? O fato que Vossa Senhoria pode indicar que ele dá essa convicção. O fato. Primeiro, essa questão da roda-roda, como a roda-roda, isso é uma expressão dentro de um contexto muito mais amplo. Não, eu só penso que de um depoimento. Então não pode ser visto de uma maneira isolada. Né? E, evidentemente, da maneira como foi construída a articulação de indicações nas diretorias e com os partidos, isso era absolutamente sabido. Inclusive, eu não tenho dúvida nenhuma, vários partidos procuravam o presidente Lula quando os seus protegidos não correspondiam àquilo que tinha sido combinado. Mas Vossa Excelência continua Vossa Senhoria continua dando a sua opinião.
que era absolutamente sabido. Não é minha opinião, é de um líder de governo, e um líder de governo que tinha um amplo leque de relacionamentos e que conversava com os principais protagonistas desse processo todo da Petrobras. O senhor pode dizer, por exemplo, uma pessoa, nominar uma pessoa que lhe disse, olha, o presidente sabe de tudo porque eu presenciei. Renato Duque. Não, esse Renato Duque, aqui é outro colaborador. Não é colaborador. Não é colaborador? Não é colaborador. Mas enfim, o Renato Duque. Renato perguntou. Duque. Muito bem. Vossa Excelência disse, ou, digamos, Vossa Senhoria, me perdoe, que sobre os contratos da Petrobras, que eles eram herméticos, que ninguém tinha conhecimento deles. E nós estamos falando aqui de contratos. Ele não falou que era hermético. Não, ele falou que eram Nem herméticos. pode ser. Ele falou que eram Não, herméticos. falou. Ele falou que eram herméticos. Não falou. Que a diretoria era hermética e que não comunicava sobre os contratos para ninguém. Isso, você lembra de ter dito isso? Eu quero deixar bem claro aqui para não... Senão, parece que eu estou falando num outro idioma. Primeiro, a Petrobras é uma empresa pública. Os contratos são de conhecimento. O hermetismo é aquilo que era articulado dentro dos contratos. Ou seja, era um núcleo fechado que fazia as combinações necessárias. Muito bem. Então, Vossa Senhoria disse isso, que havia um hermetismo sobre o que acontecia nos contratos. Mas Vossa Senhoria também disse que todos sabem, e que todos sabiam, que o presidente Lula sabia, que até a torcida do Flamengo sabia disso. Então, como é que fica essa contradição? Não há contradição nenhuma. Inclusive, o presidente Lula, no mensalão, era a tese do não sabia, ele só escapou por causa de um acordo político que votou o relatório da CPI do mensalão. Mas agora, eu acho que vai ser muito difícil a desculpa do não sei, é muito difícil que ela prevaleça. Pois é, mas o fato, eu perguntei para Vossa Senhoria um fato. Qual é o fato que a testemunha tem para nos dizer que é a origem do seu conhecimento? Não só a classe política, mas os empresários nacionais que eu sempre tive contato e afirmavam tudo isso que eu citei. Os empresários, Vossa Senhoria pode indicar o nome de um empresário? Vários empresários aí que inclusive já foram ouvidos, da própria Andrade Gutierrez, da própria OAS e de outras empresas também. Mais alguma pergunta? Eu quero lembrar ao depoente que ele se referiu aos empresários, né? E nenhum dos empresários, pelo menos o que está registrado nos autos, menciona o nome do presidente Lula. Mas então, por isso que eu pergunto, qual é o empresário? Olha, se os empresários não citaram o nome do presidente Lula, tem alguma coisa errada. Aliás, os fatos estão demonstrando que, se prevalecer essa versão, uma versão mentirosa e equivocada. Porque uma coisa é a testemunha dizer que todos os empresários sabem, todas as empresas, a Odebrecht, a OAS, etc. Agora, eu estou querendo que ele me cite o nome de uma pessoa que deu essa informação. Algum desses empresários, por exemplo, mencionou ao senhor expressamente o ex-presidente Lula? Vários deles, até pelo relacionamento que eu tenho, eu conheço todos eles bem. Sim, mas estou satisfeito, Excelência. Algum deles mencionou expressamente o nome do ex-presidente Lula como tendo solicitado esses valores ou tendo ciência? Não. O que citavam especificamente era o conhecimento dele e a máquina toda trabalhando para garantir as contribuições e viabilizar o projeto de poder que o presidente Lula tinha. Eu não ia fazer essa pergunta, mas a testemunha falou da CPI dos Correios, e ele disse que quando saiu da CPI dos Correios, ele foi abandonado pelo partido. Então eu pergunto se essa delação premiada e essa atitude atual dele é uma retaliação contra o partido?
Bom, tanto não é retaliação que eu não saí do PT, e saí do PT depois de tudo que aconteceu comigo no ano passado. Eu continuei acreditando. Mais alguma pergunta? Mas a testemunha saiu da CPI dos Correios assim bastante aborrecida com o PT? Não saía. Quem estava aborrecido comigo era o PT que estava aborrecido comigo, e não eu aborrecido com o PT. Eu entendo esse jogo político, e algumas coisas em política a gente não pergunta. Política é gesto. Outros defensores têm perguntas? Gostaria de saber, senhor Delcídio, na condição de líder do governo, o senhor sabia como a roda rodava? Sabia? Sabia. Claro. Então, isso, só uma Dentro segunda... do Congresso. Só isso, objetivamente. Uma segunda pergunta. Então o senhor confirma o que disse anteriormente nesse depoimento, que só tomou conhecimento dos ilícitos na Petrobras em 2010 por conta de um fato ocorrido na Suíça? Aliás, que foi amplamente divulgado. Sim ou não? Sim. Perfeito. Sim, mas ele se referia às propinas da Alstom, né? Da Alstom, isso mesmo. Mesmo sabendo que a roda rodava. Sim, mas ele se referia à questão da Suíça. Não vamos colocar palavras na boca do testemunha. Ele se referia à pergunta dos propinas nas turbinas, sei lá, da Alstom. Isso aí. Mais alguma pergunta dos defensores? Excelência, só Eduardo Carvalho, defensor de José Ademar Pinheiro e Genor Medeiros, só para consignar, Excelência, que para que conste desse processo, que os acusados, diretores e funcionários da construtora OAS permaneceram em silêncio em todos os depoimentos que prestaram perante Vossa Excelência em processos relativos à Petrobras, só para consignar, Excelência. Certo. Outros têm perguntas? Uma pergunta. Certo. Senador, o senhor permaneceu como líder do governo do PT durante qual período? Essa pergunta Desculpe, 2005 e 2006. Eu era líder do PT e presidente da CPI dos Correios. Um negócio... Durante esse período o senhor tinha conhecimento pessoal, então, dessa expressão que o senhor utilizou, de como a roda rodava, de como as coisas funcionavam? Não, aquilo era o início do governo. E a CPI dos Correios, ela me tomou quase todo o tempo. Foram 11 meses de trabalho ininterruptos. E eu era do seu ponto de vista político, eu era um iniciante. Aliás, eu fui nomeado presidente da CPI dos Correios pela minha inexperiência, porque o que apostava é que eu ia fazer uma confusão tão grande que eu ia acabar melando o mensalão, muito mais por ignorância minha do que por alguma outra ação política mais de forma objetiva, determinada. o senhor tomou conhecimento de como funcionava a estrutura ou de como a roda rodava? Depois. Inclusive, a CPI dos Correios chegou onde chegou exatamente porque eu não sabia como a roda rodava. Eu só descobri depois, ao longo das investigações. Tá. E quando o senhor tomou conhecimento, quais foram as providências que o senhor tomou? Mas quais delas, em que circunstância, em que situação? Na qualidade de parlamentar, quais foram as providências que o senhor tomou quando o senhor tomou conhecimento desses fatos? Não, isso veio a posteriori. E eu tinha atribuições dentro do Congresso, eu fui presidente da Comissão de Economia, eu sabia do que estava acontecendo, mas tocava a minha vida de parlamentar, até porque eu não estava diretamente envolvido no processo. Então, é correto dizer que o senhor, ao tomar conhecimento desses fatos, o senhor não tomou qualquer providência? Aliás, isso já faz parte, inclusive, da minha colaboração. Isso também me foi perguntado e eu expliquei claramente, em função das minhas atividades, que eu tinha conhecimento do que estava acontecendo, mas tocava a minha carreira parlamentar. Certo. Senador, então nenhuma providência foi tomada por Vossa Excelência? Não, isso aí eu reconheci na própria colaboração. Okay. Muito obrigado. Outros defensores têm indagações? Algum dos doutores pode ceder para... É muito rápida a minha indagação, senhor. Posso pedir só que decline o nome Boa tarde, senador. Eu gostaria de saber se o senhor já ouviu falar sobre Fábio Ionamini. Não. O senhor não o conhece pessoalmente? Não. Nunca interagiu com ele? Não. Já ouviu falar sobre ele? Nunca, nome diferente. Muito obrigada, excelência. Outros defensores têm indagações? Esclarecimentos do juízo aqui. O senhor Delcídio, esses fatos são conhecidos?
mas já que você entrou nessa questão, o seu acordo de colaboração foi celebrado com a Procuradoria-Geral da República, é isso? Perfeitamente. E foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal? Pelo Supremo Tribunal Federal, porque eu era detentor de mandato. O senhor foi coagido por algum deles para celebrar esse acordo de colaboração? De forma nenhuma. O senhor chegou a ser ouvido numa audiência preliminar antes da homologação do seu acordo? Não. Eu fui ouvido nos depoimentos, né, doutor Moura? Mas não houve nenhuma preliminar assim, sobre isso. Não houve uma audiência em que o senhor esteve presente um enviado do Supremo Tribunal Federal, um juiz auxiliar? Ah, sim, sim. Depois depois que eu fiz a colaboração, eu fui ouvido por um juiz auxiliar, sim. E ele coagiu o senhor? Não. Ameaçou o senhor bateu a mão na mesa? Não, foi uma coisa muito pacífica. Disse que o senhor ia morrer na cadeia se o senhor fizesse a colaboração? Não, muito pelo contrário. Então, o Supremo não coagiu o senhor? De forma nenhuma. Certo. O senhor está aqui hoje, o senhor está depondo... Está depondo voluntariamente ou o senhor está sendo ameaçado de alguma forma? Não. Eu tô cumprindo o compromisso que tive através do meu acordo com a Justiça. E o que o senhor está dizendo aqui é a verdade segundo o que o senhor conhece? Absolutamente. Alguns esclarecimentos aqui do juízo em relação ao seu depoimento. O senhor mencionou depoimento que eu tenho aqui por escrito, que está nos autos, no evento 3, arquivo COMP 41. O senhor menciona dessas nomeações, as cargos das estatais, a Petrobras, e o senhor utiliza a expressão que o intuito arrecadatório aqui referido era propina. O que o senhor quis dizer com isso? Vossa Excelência me permite uma questão de ordem? Não, doutor. Não permito. Mas eu preciso fazer. Sim, doutor. Qual seria? Porque as suas perguntas, Excelência, são para complementar a inquirição e devem ter por objeto pontos não esclarecidos da inquirição. É o que eu estou Vocês fazendo, não podem doutor. trazer pontos que não foram objeto do depoimento para que ela esclareça. Isso não é o papel do juiz, segundo não foi a defesa que questionou a penal. voluntariedade no início do depoimento dele? Como? Não foi a defesa que questionou a voluntariedade? Não, nós estamos... Vossa Excelência está trazendo indeferida fato a questão novo, de ordem, certo? que não foi objeto de Mas o inquirição. depoimento dele aqui, doutor, estamos baseando no Não, depoimento. de inquirição de hoje. Tá, isso foi perguntado. Excelência, me concede a palavra Aí é uma apenas. questão assim que é um pouco complicada, porque a defesa pode fazer suas perguntas. Não, sim, Excelência. Certo? Não, mas eu queria apenas... A defesa perturbou o Ministério Público quanto pôde. Perturbou? Quando estava fazendo as perguntas. E agora a defesa não quer permitir o juízo? Não é isso, Excelência. Eu estou pedindo a palavra para uma questão correlata, mas absolutamente diferente disso que Vossa Excelência está colocando. Não é deferido, doutor. Mas eu não falei o que eu estou pretendendo? Doutor, mas assim, existe uma inquirição que segue uma ordem processual. E a Sim, defesa é sobre isso. tirou o dia para tumultuar o Não, Excelência, é sobre isso que eu queria estabelecer com Vossa Excelência, com o juízo, à luz do que dispõe a norma procedimental, o seguinte: a defesa, em relação às testemunhas de acusação, pergunta por último. Vossa Excelência vem como perguntas do juízo e tem todo o direito de se esclarecer sobre o que quiser, mas na ordem adequada. Porque com essas respostas são sugeridas novas perguntas para a defesa, Excelência. Não, doutor. Não, então... Esclarecimento do depoimento. Não. Eu ouvi, respeito. Agora eu peço que respeitem a posição do juízo de fazer as questões que entendem pertinentes Não. na forma da lei e na interpretação do juízo. Tá certo. Lavro o protesto, porque a interpretação do juízo aberra da Constituição e da lei processual penal. Aí deixa então para as alegações finais, por toda aquela retórica e tudo. Vamos seguir. Vossa Excelência entende então que a participação de defesa é retórica? Não, doutor, eu só acho que então, a defesa perturba. Está faltando com a educação. Eu não, estou fazendo um questionamento. Eu não fiz, eu estou indagando a Vossa Excelência se a nossa participação aqui é meramente retórica. Não, doutor. Então vamos prosseguir. Posso fazer minhas perguntas? A defesa vai permitir? Se Vossa Excelência fizesse na ordem processual adequada, sim. Eu estou fazendo, doutor. Seguir o processo penal. Pelo menos o código que nós conhecemos. Sem mais intervenções, por gentileza. O senhor declarou no seu depoimento dessas nomeações esse intuito arrecadatório. O senhor pode me esclarecer isso? Na verdade, era garantir o funcionamento dos partidos e através de um esquema de propina nas grandes obras da Petrobras.
Mas o senhor pode ser mais específico? O que acontecia? Eram nomeados esses gestores de estatais com propósito específico de arrecadar vantagem devida? É Não estou isso? dizendo todos, mas a grande maioria sim. E isso acontecia na Petrobras, segundo o seu conhecimento? Acontecia sim. O senhor chegou a discutir essas nomeações ou esse propósito específico arrecadatório de propinas com outras pessoas durante a sua posição dentro do, vamos dizer assim, do Congresso, do governo, como líder do governo? Não, todos nós sabíamos, porque essa rearrumação das diretorias da Petrobras depois do mensalão, isso era um assunto, todo o Congresso tinha conhecimento, o Congresso tinha um bom conhecimento disso aí, através dos partidos, os diretores mesmos, vários diretores eram diretores, eram funcionários da casa, então a gente tinha conhecimento disso. Havia o senhor tinha conhecimento se havia alguma divisão dos cargos da Petrobras de diretoria entre os partidos? Não, isso absolutamente, doutor Moro, existia sim, tanto é que no meu depoimento, a diretoria de abastecimento ficou com o PP e o PMDB. A diretoria internacional... Só uma questão, é possível fazer silêncio durante a inquirição do juízo ou possível? Eu ouvi respeitosamente as questões da defesa e do Ministério Público sem ficar aqui conversando. A diretoria internacional PT, PMDB, a diretoria de serviços PT, isso era muito bem, era de conhecimento de todos. O senhor mencionou também no seu depoimento que na primeira fase não havia uma operação intensa sob o ponto de vista da arrecadação sistêmica, que passou a ser exercido com muito mais intensidade a partir de 2005. Faltou esclarecimento aqui. Isso aconteceu mesmo e por que houve essa mudança? Houve essa mudança porque a própria CPI dos Correios, ela expôs muito o governo e o ex-presidente Lula. Então ele precisava recompor a base de sustentação, porque seria muito difícil até a permanência dele. Foi um acordo político que não levou o presidente Lula, quando nós votamos o relatório da CPI, que acabou não levando o presidente Lula a ser indiciado. Mas o senhor pode ser mais claro? Por que houve essa mudança específica? Ele ficou mais frágil? Ficou muito frágil o governo. Então era preciso recompor, inclusive com forças que não se alinhavam com o PT historicamente. Excelência, eu sou obrigado a pedir de novo uma questão de ordem aqui. Doutor, eu já disse que eu estou fazendo as perguntas para o experimento da verdade. A questão é muito simples, é que Vossa Excelência está violando o princípio da ampla defesa, está perguntando à testemunha sobre fatos que não foram objeto de perquisição anterior, quer dizer, e está daí criando a necessidade de novas reperguntas por parte da defesa. Se Vossa Excelência permitir, após nós, aí tudo bem, mas senão fica um desequilíbrio no processo. A gente cria um desequilíbrio no processo, porque Vossa Excelência se coloca numa posição... Uma ordem legal, doutor, aqui, de oitiva. Primeiro o Ministério Público, depois defesa e esclarecimentos do juízo. Mas o juiz só pergunta sobre questões que foram essa objeto posição de do juízo, doutor, nesse e sobre caso, pontos não esclarecidos. Doutor, é a posição do juiz nesse caso e que eu estou fazendo. Mas não é doutor. a posição do Código de Processo. Isso é uma coisa que Vossa Excelência não pode fazer. Tá, doutor. E como eu presido essa audiência, então eu entendo que eu posso fazer na minha interpretação. Então fica o protesto da defesa Parabéns, contra doutor. o comportamento de Vossa Excelência protesto. que viola Certo. o Código de Processo Penal. Certo, na sua interpretação, doutor, na interpretação Na correta interpretação do código, de todos os o que juiz trabalham no pode fazer... processo penal. Todos doutor, os professores de processo penal. Tá ótimo, doutor. Então eu vou seguir as minhas indagações aqui, se a defesa permitir, evidentemente. Então foi mencionado, havia essa questão da fragilidade, o senhor mencionou, mas houve daí uma necessidade, então, de arrecadar mais dinheiro, é isso, de propina? Não sei se isso ficou claro. Não, naturalmente, quando vieram os outros partidos, de certa maneira, algumas diretorias, com relação a algumas diretorias, isso estava implícito. Agora, claro, como eu disse ao longo aqui dessa audiência, isso foi de uma forma muito mais sistêmica, uma coisa muito mais ampla, dentro de uma política de governo. No caso da diretoria de serviços de engenharia, o senhor Renato Duque era indicação de algum partido específico? PT. E no caso da diretoria de abastecimento? PP e PMDB. O senhor mencionou também no seu depoimento uma decorrência das dificuldades para a nomeação de Paulo Roberto Costa.
O que o senhor quis dizer com isso? O senhor pode relatar esse episódio, dificuldade de nomeação? O que aconteceu? Na verdade, ele era presidente da TBG. E o PP sempre pressionava muito. Naquela época, o líder era o Janene, que até aqui do Paraná. E havia uma pressão muito grande. O PP tinha uma bancada bastante forte de deputados, principalmente na Câmara dos Deputados, e no Senado, de certa maneira. Então, havia uma pressão muito grande do PP, até porque o Rogério Manso era um técnico que estava na diretoria de abastecimento e do governo anterior. E por que houve dificuldade de nomeação? Porque o Rogério Manso permaneceu na diretoria de abastecimento, até pelo perfil que tinha, né, e tinha méritos para isso. Mas dentro dessa nova recomposição e da politização mais ampliada das diretorias, ele foi uma das primeiras vítimas a sair, ou seja, a ser tirado para trazer alguém que estava dentro daquele acordo político para uma diretoria tão importante como o abastecimento. E o senhor tem conhecimento? Interrompe então.